Te louvamos e te agradecemos. Ao olhar para o teu corpo e para o teu sangue, que são representados pelo pão e pelo suco, nós encontramos aqui, Senhor, os maiores símbolos que nós, como igreja, em um ambiente físico e espiritual, nós podemos levantar em nossas mãos. O símbolo da nossa vitória, ao qual nós não poderíamos vencer, mas por amor, o Senhor subiu na cruz, o Senhor pagou o preço pelo meu pecado, e eu te louvo, e eu te glorifico, pelo teu amor. Aleluia, aleluia. Podemos aplaudir ao Rei, ao Senhor, ao nosso Cristo. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Aleluia. Ainda de pé em reverência à palavra de Deus, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia, aonde está escrito Hebreus, capítulo 9, versículo número 27. Hebreus 9, 27. E você pode continuar a exaltar e a glorificar o nome do Senhor, que te deu salvação. Aleluia. Hebreus 9, 27. Quantos encontraram, digam amém. Glória a Deus. Caso você não tenha a sua Bíblia em mãos, o texto está aqui à tela. E diz assim: e como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Vamos ler todos juntos? 1, 2, 3. E como... Amém. Se assente. Tome o seu lugar. Antes de ministrar a palavra de Deus, eu gostaria de conhecer se alguém nos visita pela primeira vez. Levanta a sua mão bem alto, nós queremos te ver e te cumprimentar. Alguém, primeira vez que nos visita? Todos da casa. Segunda ou terceira vez que você nos visita? Aqui, sejam bem-vindos mais uma vez. Deus abençoe a vida de vocês. Já são de casa, né? Glória a Deus. Amados irmãos, quantos de nós, em um culto como o de hoje, não nasce no coração e na alma o desejo de subir ao céu, não é verdade? Quantos de nós já em casa, fechando os seus olhos, ou pela manhã, ou à noite, ou até mesmo de madrugada, sonhou em viver o dia em que você irá adentrar ao céu, o dia em que você vai ver ao Senhor face a face? Quantos de nós almeja por este dia, e como igreja, nós acreditamos no arrebatamento da igreja? Quem está esperando este glorioso dia? Dê um glória a Deus, por favor. Então o nosso coração almeja, a nossa alma sonha com este belo dia. E agora o texto que nós lemos, ele já nos dá uma direção daquilo que será ministrado nesta manhã de ceia. E como aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Esperamos pelo arrebatamento, não é verdade? Esperamos morar no céu, esperamos morar com Deus, mas à luz da Bíblia, o que vai acontecer quando eu morrer? À luz da Bíblia, o que acontece se eu morrer sem Jesus? À luz da Bíblia, o que acontece se eu morrer salvo por este Jesus, cheio de amor e cheio de verdade? O que vai acontecer? Se os meus olhos se fecharem hoje, o que me espera logo após a minha morte? A palavra desta manhã é uma palavra de orientação, de ensino.
E eu já posso lhe responder de antemão: o que acontece depois que eu morrer é o juízo. Nós entendemos que o nosso corpo volta para o pó, que o nosso espírito, fôlego de vida, volta a Deus que o deu, mas a nossa alma, ela tem um destino, e a nossa alma é eterna. Então, o homem ou sobe aos céus de luz e um dia se encontrará com Deus, aonde viverá eternamente com Ele, ou aquele que morrer sem Cristo irá viver pela eternidade a segunda morte. Terrível coisa é, que nenhum de nós passe por isso, mas que todos nós aqui, quando o Senhor nos chamar, e espero em Deus ser chamado no arrebatamento junto contigo, né, em que nem a morte física a gente vai viver, mas nós subiremos para a glória com o Senhor. Mas caso um de nós seja chamado por Deus, e eu quase fui aos 40 anos, o que acontece? Eu quero propor para você, nós mergulharmos na Bíblia agora, pelo menos alguns minutos, e entendermos o que espera o salvo depois da morte. Quem aqui é salvo, diga graças a Jesus. É por Ele, foi por amor. O que te espera, meu irmão, depois que o Senhor te chamar? Para os que são salvos em Jesus, se você quiser anotar aí, ou abrir a sua Bíblia, e conto com a ajuda da mídia, se possível, 2 Coríntios capítulo 5, verso 10. Assim está escrito, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque é necessário que todos nós sejamos manifestos diante do tribunal de Cristo. Em outras versões, como essa que nós temos à tela, porque todos devemos comparecer, todos nós, diante de onde? Do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito por meio do corpo, ou bem ou mal. Olha só, Paulo está dizendo que todos nós aqui, desde o pastor da igreja, que é o pastor Júlio, até o mais novo membro desta igreja, passando por mim e por você, todos vamos comparecer diante do tribunal de Cristo. E nós vamos prestar contas a Deus por tudo aquilo que fizemos por meio deste corpo, ou bem ou mal. E nesta manhã de ensino, de orientação, venho aqui para te dizer que todas as nossas obras, elas estão sendo escritas diante de Deus. Todas. Esta palavra que durante a semana no discipulado, nós estávamos trabalhando com ela, eu a modifiquei para trazer como palavra aos irmãos, porque ela tocou muito o meu coração e o coração de todos os que estavam em sala de aula. Então quer dizer que tudo que eu faço está sendo escrito diante de Deus? Sim. E estão sendo escritos aonde? Em livros. Se você não sabia, a partir de hoje você sabe que existe um livro em que todas as tuas obras estão sendo escritas diante de Deus. Glória a Deus por isso. Nós estamos falando aqui aos salvos. Nós estamos falando aqui com a igreja que vai morar no céu. Nós estamos falando aqui com crentes que aceitaram Jesus como seu único e suficiente Salvador, e que as suas obras estão sendo escritas diante de Deus, em livros. Mas que livros são esses? Eu vou elencar aqui 4 livros. A Bíblia fala sobre esses livros? Fala. Nós vamos ver aqui o livro da consciência, o livro das palavras, o livro das obras e o livro da vida. Livro da consciência, livro das palavras, livro das obras e o livro da vida. Vamos ao primeiro, livro da consciência.
O que a Bíblia fala sobre este livro? Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, verso 15. Romanos 2, 15. Irá nos mostrar que tudo aquilo que nós pensamos, e talvez você já sabia, que tudo aquilo que você pensa, Deus sabe. Mas além de saber, os teus pensamentos estão sendo escritos diante de Deus. Romanos 2,15. Nós vamos ler o 15 e o 16. Os quais mostram a obra da lei, escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. 16. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o Evangelho. Então vamos balizar bem isso. Tudo que eu penso, de janeiro até hoje, novembro, e na verdade durante toda a nossa vida, todos os nossos pensamentos, eles estão sendo escritos no livro da consciência. E segundo Paulo escreveu aos Romanos, ele diz assim: estes pensamentos, os mesmos, que nos defendem diante das situações, ou que nos acusam, destes pensamentos, no versículo 16, Deus há de julgar os segredos dos homens. Eu espero que assim como eu, você nesta manhã saia daqui transformado pela renovação do vosso entendimento. Nesta manhã de ceia eu estou aprendendo com você que os meus pensamentos serão desnudados diante de Deus no seu grande dia. E qual será a base para isso? Ou melhor, qual será o nível, qual será a medida que Deus irá me medir? A Bíblia que está na sua mão. É o que Paulo está dizendo. No verso 16, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por quem? Por Jesus Cristo. Nós vamos ver isso mais à frente. Segundo o meu Evangelho, diz o Senhor. Então, segundo a Bíblia Sagrada, que nos ensina aquilo que é certo e o que é errado, os meus pensamentos serão desnudados diante de Deus no seu grande dia, e nós, a igreja salva e remida no sangue de Jesus, não para a condenação, mas os nossos pensamentos serão colocados diante de Deus, e Deus nos medirá pela sua palavra. Ou seja, traduzindo em miúdos, todo o membro desta igreja, todo o diácono desta igreja, todo o músico desta igreja, todo o obreiro desta igreja, quando saímos para o culto hoje, qual foi o teu pensamento? Eu espero que tenha sido o pensamento de um crente fiel ao Senhor, dizendo hoje: eu vou celebrar a vitória da minha salvação. Hoje eu vou ter a oportunidade de servir a Deus em um culto de ceia. Hoje eu vou ter a oportunidade de me juntar à pastora Raquel, ao pastor Júlio, a Charlene, aos obreiros, aos músicos, e vou tomar parte no corpo e no sangue de Jesus, porque Ele me salvou. Quando pensamos assim, isso está escrito diante de Deus. E sabe o que vai acontecer? Nós não vamos ter tempo para aprofundar tanto esta palavra, mas eu já lhe adianto que todos os teus pensamentos bons, que serão provados um dia diante de Deus pelo fogo do Senhor, todos os teus pensamentos, quando forem aprovados por Deus, você receberá galardão da mão do Senhor. Quem aqui está pronto para receber recompensa de Deus? Aleluia. Se os teus pensamentos são bons,
Por isso Paulo fala, tudo que é bom, tudo que é digno de honra, tudo aquilo que é santo, nisso pensais. Não está escrito à toa, está escrito porque um dia eu vou ter que prestar conta daquilo que eu penso. E se o meu pensamento é bom, por isso a Bíblia também nos ensina, medita nesta palavra dia e noite, porque você meditando nesta palavra dia e noite, um dia você irá comparecer diante de Deus, e Deus irá te recompensar. Isso é glorioso demais, igreja. Nem o teu pensamento deixa de ser presenteado por Deus. Deus irá te presentear se os teus pensamentos forem bons. Segundo livro, o livro das palavras. Mas isso tem na Bíblia, pastor? Tem. Mateus capítulo 12, versículo 36. Mateus 12, 36. Irá dizer assim: mas eu vos digo, que toda a palavra ociosa, em outras versões, frívola, que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Se eu me recordo bem, pastor Júlio, alguns meses atrás, ou anos atrás, ministrando sobre esse altar, ele disse que as palavras ecoam pela eternidade. E hoje eu compreendo aqui, junto com você, que tudo o que eu falo está escrito diante de Deus. Aí a gente põe a mão na consciência. Quer dizer que tudo o que eu digo, eu vou prestar conta diante de Deus? Sim. Então, que as tuas palavras a partir de hoje, que já eram boas, amém, serão palavras de bênção. Que você profetize bênção para a vida da tua família. Que você, ao dobrar os seus joelhos, ore profetizando bênção sobre o teu país, sobre o teu estado, sobre a tua cidade, sobre a tua rua, sobre a tua família, sobre a vida do teu pastor, sobre a vida dos irmãos que servem com você, sobre esta igreja. Que a tua boca seja um poço de bênção, uma fonte de bênção inesgotável. Porque sabe o que vai acontecer? Deus então, Ele irá abrir os livros, e por cada palavra que sai da tua boca, o Senhor irá te recompensar. Todavia, todas as palavras que não forem boas, receberemos prejuízo diante do Senhor. Estou falando aqui a igreja salva, que irá comparecer diante de Deus, e irá prestar conta das suas palavras. E receberemos recompensa por causa de todas as boas e santas palavras que saem da nossa boca. Como quando batemos o dedinho no canto da porta e dizemos, glória a Deus. Amém? Amém. Terceiro livro, livro das obras. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 14. Vai nos dizer assim: porque Deus há de trazer a juízo toda a obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Nós estamos percebendo aqui que neste dia do Senhor, e esse dia atende pelo tribunal de Cristo, a igreja salva do Senhor irá comparecer diante do tribunal de Cristo. Somente os salvos irão comparecer diante do tribunal de Cristo e irão prestar conta de todas as suas obras. Agora deixa eu te animar, meu irmão. Sabe aquele dia que você olhou na rua e você abençoou a vida de alguém e ninguém sabe? Está escrito no livro das obras. Sabe aquele dia que você dobrou o seu joelho e o Espírito Santo de Deus, Ele te moveu de uma forma tão grande ao orar por alguém? Está escrito diante de Deus.
Sabe aquele dia que o Espírito Santo te moveu de uma forma tão feliz, que você não sossegou, até que você colocou a mão nas suas finanças, e abençoou alguém, e ninguém sabe? Está escrito diante de Deus, e você irá ter recompensa por isso, porque você não fez para mostrar a homens, mas você fez impelido pelo Espírito Santo, e isso são boas obras, as quais Deus irá te galardoar, ou seja, Deus irá te presentear um dia. Sabe esse serviço que você vem fazendo ao reino de Deus, e que por vezes, você para e pensa, poxa, eu estou fazendo 1 ano, 2 anos, 3 anos. Deus está vendo a singeleza, a pureza, o amor e o zelo com que você tem feito o teu trabalho na obra de Deus. E não se preocupe, chegará o dia, o grande dia do Senhor, em que no tribunal de Cristo, Deus irá lhe entregar segundo as tuas obras. Glória a Deus. Mas eu estou sentindo você um tanto quanto tímido hoje. Se alegre, porque nós estamos falando aqui que Deus irá te recompensar pelas tuas boas obras. Amém? E o último livro que eu elenquei para esta manhã, e o mais importante de todos, o livro da vida. Apocalipse, capítulo 3, versículo 5. Apenas para relembrar, livro da consciência, livro das palavras, livro das obras e livro da vida. Esta é uma fala que João, recebendo do próprio Cristo, em sua visão na ilha de Patmos, o Senhor fala: ao que vencer, será vestido de vestes brancas. Glória a Deus. Vou ler de novo. Ao que vencer, será vestido de vestes brancas. E de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. E olha que lindo. E confessarei. O nosso Cristo está dizendo que além de nos vestir com vestes brancas, e que não vai riscar o nosso nome do livro da vida, aquele que vencer, depois ele diz: confessarei o teu nome, o meu nome, o nosso nome, diante do meu Pai e diante dos anjos. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aleluia. Glória a Deus. Ou seja, se o teu nome está escrito no livro da vida, meu irmão, o Senhor tem uma roupa limpa, uma roupa nova, uma roupa branca. E existe uma canção que nós cantamos, que alguém vislumbrou que nós seremos vestidos mais alvos do que a branca lã. Vestes de santidade, vestes sem mancha, para servir ao Senhor por toda a eternidade. A quem será dado esta glória? Ao que vencer. Quem está vencendo aqui? Diga graças a Deus. Quem está vencendo no seu dia a dia? Diante do pecado eu digo não, diante da corrupção eu digo não. Eu estou vencendo, lendo a Bíblia, eu estou vencendo. Meu irmão, eu olho para você, e você saiu num domingo de manhã, para vir no culto, tomar parte do corpo e do sangue de Jesus. Então você está vencendo, porque se você veio para um culto de ceia, tomar parte na mesa do Senhor, você é um dos que João viu, que foi vestido com vestes brancas, e que servirá ao Senhor pela eternidade. E Deus está te dizendo, a você que vence, o seu nome não será riscado. Glória a Deus. Nós precisamos vibrar, a igreja precisa voltar a vibrar com o céu.
A igreja precisa voltar a vibrar com a Santa Ceia. A igreja precisa vibrar com a Bíblia Sagrada. A igreja, eu e você, precisamos vibrar, voltar a vibrar pelo tempo de oração, pelo tempo de louvor, pelo tempo de culto. Porque tudo isso está sendo escrito. E é você que vai vencer. Existe um closet e existe uma roupa branca lá com o teu nome, no teu tamanho, perfumada, passada, engomada, esperando você chegar. Aleluia. Aí você me pergunta, mas e aquele pensamento? Mas e aquela palavra que não devia ter saído? Mas, puxa, e aquela obra que eu fiz que eu teria vergonha de confessar? Hoje é manhã de ceia. Por isso Paulo fala assim: examine-se o homem a si mesmo. Todos nós, sem exceção, pecamos e fomos destituídos da glória e do reino de Deus. Mas sabe o que é lindo? Que o sacrifício de Cristo na cruz me garante isso. Destas palavras, destes pensamentos, destas obras, se hoje, diante de Deus eu orar e falar: Deus, eu me arrependo, Deus, me perdoa. Sabe o que a Bíblia diz? Dos teus pecados não me lembrarei mais. Aleluia! A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Então, se dos pensamentos, das palavras e das obras das quais nos envergonham diante de Deus, hoje no culto de ceia é um momento propício para você se arrepender, deixar, pedir perdão, e Deus apaga. Deus apaga e lança no mar do esquecimento. E diante do Senhor, você tem a oportunidade hoje de recomeçar. Pensamentos novos, palavras novas, obras novas, conduta sã. E qual é o balizador? A Bíblia que está em tuas mãos. Aleluia. Amém? Até aqui? Fui bem claro? Amém. Agora as notícias, elas não são boas para quem não tem um nome escrito no livro da vida. E eu preciso falar sobre isso. As notícias, elas são boas para quem vai estar diante do tribunal de Cristo. Vamos encerrar esta parte da mensagem assim. Para nós os salvos, que compareceremos diante do tribunal de Cristo, as nossas obras, palavras e pensamentos, o Senhor irá nos dar galardão por todas as nossas boas obras, boas palavras, bons pensamentos. Agora, para aquele que não tem o seu nome escrito no livro da vida, aí a coisa fica triste, e eu preciso pontuar para que eu e você sejamos voz de Deus para quem está lá fora perdido. Aprendemos, com o pastor Júlio, a igreja não é lugar de chegada, a igreja é lugar de partida. E quando Jesus enviava os seus discípulos, ele enviava para ensinar as boas novas. Então, o que nós estamos aprendendo aqui nesta manhã de ensino, é para que eu e você saiamos daqui e possamos alcançar vidas que ainda não têm o nome escrito no livro da vida. Tios, primos, irmãos, vizinhos, enfim, traz à tua mente quem ainda não tem Jesus como Salvador.
Ainda falo. Como o nosso nome é escrito no livro da vida? Quem se lembra da oração que você fez quando aceitou Jesus? Levanta a mão. Ela vai mudar um pouquinho, mas foi mais ou menos assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, te aceito como meu único e suficiente Salvador, perdoa o meu pecado, lava-me pelo sangue do Cordeiro, e escreve o meu nome no livro. Essa é a nossa oração de confissão. Agora, todos quantos não fizeram esta oração até o dia de hoje, estão correndo sério risco de viver o que nós vamos ver agora. E que Deus tenha misericórdia dessas vidas. E nós estamos reunidos aqui como igreja, não só para cantarmos hinos, nos alegrarmos, participarmos da ceia e nos esquecermos de quem está lá fora. Não, você está sendo treinado aqui, culto após culto, para que você seja voz de Deus lá fora. Amém? Para que esta igreja e o pastor Júlio tenha um bom problema. Qual é um bom problema? Não vai ter espaço para colocar tanta gente salva. Amém? Que assim seja. Vamos lá. Quem não tem o nome escrito no livro da vida, não irá comparecer diante do tribunal de Cristo, mas sim, diante do trono branco. E aí, meu irmão, é triste. Vamos ver. Os que morrerem sem Cristo comparecerão diante do trono branco. Qual é o texto base para isso? Apocalipse 20, do versículo 11 ao 15. Eu vou ler rápido porque o tempo já está se acabando aqui para mim. Vamos lá? Eu vou ler até o verso de número 15. E vi um grande trono branco, visão de João dada pelo Senhor na ilha de Patmos. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, olha só, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante de Deus. Olha os livros aí. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno os mortos que neles haviam, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Aqui nós temos a narrativa de milhões de pessoas que irão comparecer não diante do tribunal de Cristo, mas diante do trono branco. E diante do trono branco, os mesmos livros abertos, consciência, palavra, obras e vida. Só que todos os que estiverem diante do trono branco, os seus nomes não estão escritos no livro da vida. Então eles serão julgados pela sua consciência, palavra e obra. O que quer dizer? Quer dizer que quem estiver diante do trono branco, e aquele está prestes a ser lançado no lago de fogo, junto com o inferno e com todos os demônios, ele irá tentar talvez se justificar diante do Senhor Jesus, o justo juiz, mas os livros serão abertos e ali estarão escritos os seus pensamentos. Todas as vezes que ele teve pensamentos imorais, todas as vezes que ele teve pensamentos de condenação para a igreja, todas as vezes em que essas pessoas tiveram pensamentos que não agradam a Deus, todas as vezes que essas pessoas falaram palavras de afronta contra a Bíblia, todas as vezes que essas pessoas falaram contra a igreja, todas as vezes que essas pessoas amaldiçoaram a família, todas as vezes que essas pessoas negaram a sua fé, tudo isso está escrito também nestes livros, e essas pessoas irão ser julgadas por todas os seus pensamentos, palavras e obras para condenação. Não se engane, este é o evangelho verdadeiro. Existe céu e existe inferno também. Deus é justiça e juízo. Deus é amor, mas é justiça e juízo também. São a base do seu trono.
Agora, diante da minha e da tua mão, está a chave de salvação, que atende pelo nome de Jesus Cristo, ao qual nós podemos abrir portas para que pessoas entrem para viver no mesmo ambiente que eu e você estamos vivendo, ou seja, para que as pessoas que ainda não têm o seu nome escrito no livro da vida, eu e você sejamos agentes de salvação para essas vidas. Então, pelo amor de Deus, sejamos atalaia de Deus nesses últimos dias sobre a terra, e que esta igreja, eu e você, possamos ser como João Batista foi, possamos ser como Mateus, Marcos, Lucas, como Paulo, sejamos apregoadores de salvação, que eu e você possamos tirar pessoas de diante do trono branco e trazer ao nosso lado para o tribunal de Cristo. A partir de hoje, saia daqui dizendo: ei, meu irmão, vizinho, Jesus salva. Na sua mão está sendo posta hoje a grande oportunidade. Você já está salvo, meu irmão, amém? As tuas obras já estão sendo escritas diante de Deus para que você receba galardão, mas há algo ainda maior, não acabou. Nós estamos em um culto de ceia, não acabou na tua salvação. Você é um agente de Deus para a salvação do seu tio, da sua tia, do seu primo, do seu irmão, do seu vizinho, do colega de trabalho. Então, neste tempo, trono branco, tudo que estiver escrito nos livros serão prova contra cada pessoa. E qual é a balança que irá pesar a favor e contra? A Bíblia que está na nossa mão. E Deus diz que ao culpado Ele não tem por inocente. Pesada essa palavra, mas é o Evangelho. Amém? Quem será o juiz, tanto do tribunal de Cristo, como do trono branco? Jesus Cristo. Agora, convenhamos, como qualquer pessoa, irá tentar convencer Jesus de que o julgamento dele é errado, sendo que ele partiu o seu corpo e agradou ao Pai moê-lo. Jesus foi ferido, Jesus foi moído por causa do nosso pecado e de todos os pecados. O sangue dele foi totalmente esvaído do seu corpo, e ele veio para buscar o que se havia perdido. Então, enquanto nos dias de hoje ele é o nosso advogado, hoje, quando eu e você dissermos me perdoa, ele está com as suas mãos feridas, assentado à destra do Pai, e ele pode levantar as suas mãos, olhar para o Pai e dizer: eu paguei o preço pelo Júlio, eu paguei o preço pela Maria, eu paguei o preço pelo João, eu paguei o preço por toda a IEQ Central, eu paguei o preço por toda a Fazenda Rio Grande, eu paguei o preço por todo o Brasil e por toda a humanidade. Ele está advogando a nossa causa, Ele é fiel. Agora, quando Ele se assentar no tribunal, quando Ele se assentar no trono branco, então Ele deixa de ser advogado e passa a ser justo juiz. E a partir deste momento, já não dá para pedir perdão mais. Por isso a nossa responsabilidade como igreja, ela é tão grande. Nós temos dentro de nós a mensagem que pode salvar a vida de quem está do nosso lado, que está indo para o inferno, mas você tem Jesus na tua vida, eu tenho Jesus na minha vida. Então nós somos a pessoa por quem essas outras pessoas podem ser salvas. Volto lá no início, Hebreus 9, 27. Todos nós vamos morrer apenas uma só vez, e depois nós vamos prestar conta diante de Deus. E encerro aqui, Felipe e equipe, com o Evangelho de João, capítulo 5, verso 22 a 24.
Olha só o que o Evangelho de João 5, 22 a 24 diz. Para este culto de ceia e para esta palavra de ensino. Porque também o Pai, Deus o Pai, a ninguém julga, mas deu ao Filho, Jesus Cristo, todo o juízo. E olha que interessante, aquele que pagou o preço por você e por mim, a Ele foi dado o poder de fazer juízo. 23, para que todos honrem o Filho, como honram ao Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. E 24, para encerrarmos, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O meu e o seu caso. Amém. Glória a Deus, que eu possa ter te ajudado nesta manhã a compreender o que vai acontecer depois que a gente deixar este plano terreno. Agora eu quero te convidar, toda a igreja, a se colocar sobre o seu pé. Daqui a alguns momentos o pastor Júlio irá ministrar a ceia para nós. Quero te convidar a fechar os teus olhos, deixa a Bíblia no assento. Quero fazer uso da fala da Charlene. Respira fundo, meu irmão. E nós temos ainda 2 minutinhos aqui. Traga a tua mente agora pensamentos dos quais você precisa pedir perdão diante de Deus, palavras e atitudes, obras. Porque esta é uma manhã de reconciliação, esta é uma manhã de renovar a aliança com Deus, esta é uma manhã de purificação da parte de Deus. A palavra nos lava, a palavra nos limpa. A voz que você ouviu foi a minha, mas a palavra é a de Deus. E eu quero fazer esta primeira oração com você, e depois nós vamos orar pelos perdidos, para que Deus te dê oportunidade de ser luz, e que você seja impelido de um poder do alto, para que você possa tirar das trevas e trazer para a luz, através de Jesus Cristo, pela pregação do Evangelho na tua vida, que pessoas sejam salvas. Vamos orar? Santíssimo e poderoso Deus, com todo temor e respeito diante do Senhor e da sua palavra, ao Senhor que é santo e justo juiz, mas que hoje advoga as nossas causas. Senhor Deus, estamos a momentos que antecedem a ceia, o qual o anjo da igreja daqui a alguns momentos irá ministrar a ceia a todos os membros desta casa. Querido Deus, diante da tua palavra agora, que me ensinou a respeito de que os meus pensamentos, as minhas palavras e as minhas obras estão sendo escritas diante de Deus. Senhor, se existe diante do Senhor agora escritos que me constrangem diante do Senhor no tocante a pensamentos, palavras e obras, eu quero com o meu irmão agora te pedir perdão. Eu quero com o meu irmão agora, diante do que aprendemos na tua palavra, pois um dia estaremos diante do tribunal de Cristo, e o Senhor ali não será meu advogado, mas o perfeito e justo juiz. Por isso, Senhor, também faço agora, suplico, pelo que a tua Bíblia me ensina, aquele que confessa o pecado e deixa, alcança misericórdia. Deus querido, nos perdoe por todos os nossos maus pensamentos, nos perdoe quando olhamos e pensamos mal de alguém, nos perdoe, Senhor, quando fizemos um pré-pensamento, um pré-conceito contra a vida de alguém. Nos perdoe, Senhor, quando da nossa boca saiu palavra a ferir o coração de um parente. Nos perdoe quando
pela nossa boca saiu uma palavra de afronta contra Deus e contra a igreja. Nos perdoe, Senhor, quando saiu da nossa boca palavras de murmuração. Oh Deus, nos perdoe quando a minha atitude poderia ser uma atitude que é concernente às boas obras de Cristo, mas ao contrário, nós fizemos aquilo que era mal diante dos teus olhos. Que o teu sangue nos limpe de todo pecado. Oh Espírito Santo, nos impulsione a deixar pensamentos, palavras e atitudes que ferem o que nós aprendemos de boas obras, diante à luz da tua palavra. Também, Senhor, aqui eu oro agora, para que eu e o meu irmão sejamos instrumentos de salvação na vida das pessoas. Senhor Deus, este lugar é um lugar onde nós aprendemos e saímos lá fora para sermos testemunhas vivas do Teu Evangelho. Por isso, Senhor querido, enche a vida de cada um de nós, pelo poder do Teu Espírito Santo, e que cada um de nós aqui receba uma porção do Espírito Santo, individual, particular e poderosa, para que como Pedro, ao sair acima no alpendre, possa ser, ó Deus querido, um atalaia, uma pessoa que irá trazer salvação à vida de todos aqueles que nos cercam. Assim eu oro, Deus, e assim eu agora te peço, abençoa-nos com o teu perdão e com este revestimento